Aqui é Vavá do Resgate. Essa instituição existe já há mais de 8 anos. E nós estamos aqui resgatando vidas em Campina Grande. Hoje nós somos referência. Hoje nós estamos dando fruto nesta cidade. E hoje eu sinto um prazer grande saber que tem gente recuperada, saiu daqui, gente que ninguém acreditava, gente que chegou no fundo do poço e Deus mudou a vida dele. Mas para acontecer essa mudança, a pessoa tem que querer. Essa semana chegou um rapaz aqui, a mãe de um rapaz, e disse: seu Vavá, dá para o senhor pegar meu filho em casa? Ele não está querendo vir. Eu digo: não dá, não. Porque ele tem que querer se curar. Aqui, nosso tratamento é para a pessoa que quer se tratar. A pessoa que quer sair dessa vida. De verdade. De verdade. Eu nunca vi falar que a pessoa se curou à força. Ele tem que ter livre e espontânea vontade de querer se tratar. E essa instituição, né, a nossa linha de tratamento é essa. A minha história é que eu sou alcoólatra. Estou aqui para me recuperar. Eu me lembro como hoje, a minha primeira dose, eu tinha 12 anos de idade. Primeira dose. E quem me deu foi meu pai. Ele gostava muito de pescar e eu sempre estava junto dele. Ele dizia: toma uma dose para não ficar com frio. Mas também, do jeito que ele me deu a dose, ele sempre me ensinou a trabalhar. Hoje tenho minha profissão, trabalho por conta. E eu sempre, depois dessa dose, eu comecei a beber escondido dele. Eu tenho um irmão que, parte de pai, que é quase da minha idade, mais velho, 2 meses, era eu e ele. A gente começava a chegar em casa embriagado. 12 anos, 13 anos, 14 anos. Até os 22 anos, quando eu casei. Quando eu casei, eu decidi me converter. Eu passava 6 meses na igreja, aí saía e ia beber. Passei 15 anos casado. Em 2003, eu me separei. É problema familiar, sabe? Aí eu disse: eu não bebo mais. Vou dar a volta por cima. Passei 9 anos sem beber. Depois desses 9 anos, eu fui trabalhar numa cidadezinha em nome de Soledade. Aluguei um ponto lá, botei uma oficina de frente a um bar. Aí sempre vinha na mente: toma uma cerveja, toma uma cerveja. Eu caí. Aí pronto, de lá pra cá, não parei mais. Eu já tentei, eu dizia a mim mesmo: eu só vou beber final de semana. Mas quando tomava a primeira, parava com 2 meses. Não ia para casa de recuperação, me recuperava em casa. Aí passava mais 3 meses, aí bebia de novo. Aí passava 4 meses, bebia de novo. Dessa vez eu passei 6 meses. Sem beber, né? Aí eu fui para a igreja, no dia 16 de janeiro. Aí começou a pandemia, as igrejas fecharam, né? Aí eu fui esfriando. Aí eu disse, eu pensando: eu vou tomar uma cerveja no meu aniversário, que foi no dia 17 de julho. Pra que eu inventei? Passei 4 meses bebendo, sem comer. Bebia para dormir e se acordava para beber. Eu não tomava mais água. Passava 4, 5 dias sem tomar banho. Só tomando cachaça. Não escovava os dentes. Era um pedacinho de fruta. Aí eu chamei um irmão meu que é evangélico, faz 15 anos. Disse: eu não aguento mais não, eu quero me internar. Aí ele tinha um colega que conhecia aqui. Eu moro aqui pertinho, não conhecia. Aqui. Aí pronto. Me trouxe, já faz 1 mês que eu estou aqui. Ontem fez 1 mês. Graças a Deus estou sendo bem acolhido. E é isso minha história. Eu aconselho a qualquer um, seja qualquer tipo de droga, não tente experimentar. Porque para se aviciar é ligeiro.
E sua família, o que é que fala? Minha família, quando me via na situação de embriaguez, minhas filhas, que gostam muito de mim, que é minhas filhas gêmeas, chegava lá em casa, eu moro só. Chegava lá em casa, que via a situação, a casa toda suja, eu deitado na cama, embriagado, começava a chorar. Painho, se interne, se interne. Aí, aqui estou, elas estão felizes da vida, estão muito alegres. E diz, painha, sustente os 9 meses. Porque eu em casa, eu só aguentei até 6 meses. Eu acho que eu podia ter aguentado mais se as igrejas não tivessem fechado por causa dessa pandemia. Da pandemia. E aqui eu faço minhas tarefas como os outros fazem também. E sempre estou buscando a Deus, porque sem Deus a gente não consegue. Tem que pedir forças. E digo mais uma vez, não tente experimentar, seja a droga que for. Ainda bem que eu só usei cachaça mesmo. Cachaça, né? Somente. Tá ótimo. Ok, obrigada. Viu? O primeiro contato que eu tive com a droga foi com 12 anos, né? Eu usei maconha com meu vizinho. Inclusive ele se suicidou através da droga mesmo. Aí, depois dos 12 anos, eu levei minha vida normal. Comecei a beber com 15, mas sempre trabalhava. Isso aí nunca me prejudicou, né? Só que eu acho assim, é tipo uma escada. Cada vez mais que você usa, você vai aumentando o nível, né? Aí com 18 anos, eu viajei para Porto Alegre. Fui trabalhar numa empresa lá. Trabalhei lá 3 anos. Só que lá é um estado mais desenvolvido. Você tem acesso mais às coisas. Ganhava mais dinheiro. Acesso mais às coisas que você diz, é acesso mais às drogas ou é acesso a... Não, eu acho assim, a tudo, né? Você tem um acesso melhor para se locomover, que você ganhar mais dinheiro, para conhecer várias coisas diferentes, né? Até em termos de projeto de vida, essas coisas. Aí, lá, quando eu trabalhei na empresa, eu conheci um cara que trabalhava dentro da empresa. Através dele, ele fez uma festa na casa dele e me chamou. Aí, através dele eu conheci a química, né? Que é o pó, a pedra, os comprimidos, essas coisas. Aí dali eu fiquei 1 ano trabalhando lá ainda. Quando eu voltei, só que a química ficou em mim, né? Aí quando eu voltei para Paraíba, que foi o que? Em 2014, aí eu fiz de tudo para sair assim, não experimentar mais, não usar. Só que quando eu voltei para cá, eu conheci outras pessoas que usavam também. Aí através dessas pessoas eu fui vendo que tinha aqui também. Aí entrei aqui. Só que não interferia ainda na minha vida, né? Só que uns 2 anos atrás que começou a interferir assim. Eu parar de trabalhar, eu não querer fazer minhas coisas necessárias do dia a dia. Aí isso aí eu fui vendo que estava me prejudicando. Aí daí eu tomei a atitude própria, a atitude minha, né? De querer parar e mudar. Não foi ninguém que me obrigou. Minha família fica muito triste, que fica. De qualquer uma pessoa que usa droga, qualquer tipo de droga, ou seja, qualquer vício, né? Eu acho assim, que a família, qualquer pessoa que vê naquela situação fica triste, fica. Mas só que partiu de mim, né? Eles nunca me obrigaram, nunca quiseram me colocar para fora de casa. Aconteceu muitas coisas por causa da droga comigo. Aconteceu, não vou mentir. Só que furtar, assaltar, que acontece com qualquer viciado. Assim, não vou dizer qualquer um, né? Assim, de 100%, uns 90%. Para ele usar o que ele quer ali,
às vezes não é nem dele, nem a índole dele. É o vício que faz levar ele a cometer aquilo. Que eu penso assim, né? Que tem muitos caras que eu conheci que já fizeram coisas sem... Tem nem saber. Sem pensar. Só que ali foi através mais do vício, né? Não era eles. São pessoas boas, de bom coração. Só que ele estava tão doente assim por causa do vício que comete os crimes e quando vai se dar conta já fez, né? Aí qualquer coisa que você faz tem a consequência. De mais grave, assim, o que é que você pode dizer assim, olha, tem coisa assim que eu fiz que eu não faria jamais se não fosse a droga? Não, assim, porque qualquer coisa que você faz assim, qualquer delito eu acho que é errado, né? Não tem isso de um delito pequeno ou um grande, não. Todos são delitos. Qualquer um que você fizer é errado. Mas tem algum que lhe marcou? Eu fiz algumas coisas assim, pesadas, né? Que não, assim, pra mim eu não gosto nem de comentar, entrar em detalhe. Só que eu quando paro e penso, eu fico assim, às vezes com raiva de mim mesmo, né? Só que eu não fico com tanta raiva porque eu sabia que era o vício dominava e tal. Só que o que eu tô procurando é me limpar, sair disso, né? Não é continuar com isso. Porque se fosse para me continuar, eu não procuraria uma ajuda. Porque eu via que eu sozinho eu não conseguia sair. O que eu estava fazendo estava me levando pro buraco, tá entendendo? Minha família não conseguia me segurar. Chegou um tempo que eu fiquei 1 mês fora de casa. Aí as pessoas me perguntavam, como é que você se sustentava? Ficava perto de traficante, começava a vender droga para eles. Tanto para mim usar a droga, quanto para me sobreviver, né? Porque eu não tinha ninguém perto. Até tenho, mas só que eu não queria aquelas pessoas boas. Só procurava o vício, a droga. E essa é um pouco da minha história, né? E qual seria o conselho que você daria aos jovens? Assim, o conselho que eu posso não, assim, na minha opinião, é a curiosidade. Ou você ter um grupo de pessoas ali para você ser aceito. Porque isso aí, para mim, é a pior besteira que tem. Porque você tem que ser o que é, independente de qualquer coisa. Religião, profissão, você tem que ser o que é. Se você tem um grupo de pessoas que não lhe aceita, não vá para aquele grupo de pessoas. Procure seguir a sua vida. Porque você não precisa ser aceito pelo que as pessoas fazem, não. Eu acho que a pessoa tem que ser aceita pelo que faz, né? Não pelo que os outros fazem. É o que eu acho. A curiosidade. Nunca, assim, faça de tudo para não ser curioso, né? Seja curioso, mas em coisas boas. Não em coisas ruins. Porque droga já tá falando o nome. Droga é droga. Tá dando a resposta no nome, né? Esse seu amigo que você falou no início, ele lhe ofereceu ou você disse assim, eu quero fazer uso também? Não, assim, só que... Ele fazia uso na sua frente? Aí você... na minha frente e muito, né? Muito? Na hora da festa. Só que a pessoa... Eu era novo, fiquei curioso porque tava vendo na hora, né? Aí foi aonde eu me experimentei a primeira vez. Só que foi minha curiosidade. E também a amizade. Porque se fosse outra pessoa que não usasse, eu não tinha visto aquilo, né? Só que eu não sabia que ele usava aquilo. Apenas a gente trabalhava junto. Aí ele fez a festa na casa dele, me chamou. Só que isso era várias pessoas, né? Não era 1 ou 2 pessoas, eram mais de 20 pessoas. E lá todos usavam? Não. Algumas pessoas só que usavam, sabe? Ia para aquele ambiente. Mas qual seria a vantagem, digamos, né, de utilizar naquele momento, naquela festa ali? Você achava assim que ia dar alegria?
Ou, digamos, você quis dizer assim, eu vou fazer aqui que eu sou forte, eu sou fera? Não, assim, eu usei por causa da curiosidade, né? Mesmo. Queria saber Queria saber qual era a sensação, o que causava, tá entendendo? O que eu usei assim, por causa disso, não para me mostrar que... Porque isso não é vantagem nenhuma em cima de ninguém, eu acho, né? Depende também muito do jeito que você quer fazer, o que você quer fazer. Porque tem muitas pessoas assim, certo que vocês estudam, pesquisam e tal, fala, o cara fez aquilo porque estava drogado, certo? Eu posso até entender em alguns pontos, né? Mas só que tem uns que já é ruim da natureza dele mesmo, tá entendendo? Porque a pessoa é ruim de berço. Tem muitos que nem drogado tá, usa o drogado para fazer para ele, tá entendendo? Isso eu sei porque eu já vi, eu tive exemplo, né? Já vi muitos caras bons. Aí as pessoas veem, não, ele tava drogado. Do mesmo jeito que tem bom, tem ruim também, né? Tem cara que usa para fazer o mal também, tem. É isso aí o que eu acho, né? Ah, ótimo. Obrigadão, viu? Eu comecei com 12 anos. Foi com os moleques do colégio. Eu ia pra escola e minha mãe dava conselho, né? Aí eu ia pro colégio, começava a se misturar, comecei a fumar cigarro. Aí fugia do colégio, ia pra rua. Ficava 2, 3 dias sem chegar em casa com os colegas. Aí de lá já ia pra maconha, pra cachaça. Nessa época eu não tinha nem um crack ainda, não tinha chegado em São Paulo, né? Aí eu cheguei, quando o crack chegou, o crack já tava rolando já. Aí eu fui experimentar o crack. Aí eu comecei a experimentar o crack, aí minha vida já começou a desaversar tudinho. Aí conheci uma menina com 13 anos de idade, eu tava com 14. Aí ela ficou grávida de mim. Aí eu falei com minha mãe, né? Falei com ela que não tinha condições de a gente ficar na rua pra ver se a gente podia ir pra casa. Ela foi e perguntou pros meus irmãos, que somos em 5. Aí meus irmãos foi e aceitou, né? Aí a gente foi vivendo a vida em casa. Aí eu já não tava mais usando aquela droga mais pesada, tava bebendo, fumando meu cigarro e fumando a pedra. Mas só que tava trabalhando, eu trabalhava na Vital, de São Paulo. Aí eu comecei, aí quando completei meus 17 anos, minha mãe faleceu de infarte. Aí passa 2 meses, meu avô falece de derrame. A minha avó falece de idade. Aí aquilo tudo na cabeça, eu catei e saí pra rua. Lá a mulher brigando, a mulher foi embora pra casa dos parentes. Minha filha ficou com a minha irmã. Eu saí pro mundo. Aí eu fui pra Minas Gerais, que lá eu tenho família também, de parte de família onde que eu sou criado mesmo. Aí eu comecei a trabalhar também na colheita de café, a mesma coisa. Era só cachaça e droga no meio da mata. Aí assim minha vida foi indo. Comecei a beber de novo, usar droga, continuando. Porque, bem dizer, eu não parei de beber nem fumar, né? Porque já tem só 2 dias que eu tô aqui, né? Eu tô limpo só por hoje, né? Aí só que eu já passei por uns 2, 3 centros de recuperação em São Paulo, não deu certo quando era de menor. Minha mãe sempre dava conselho, né? Mas só que a diretora do colégio falava, Danilo, não fica andando com essas pessoas. Aí eu falei, tá bom. Aí foi aonde que aconteceu isso tudo comigo. Aí minha família faleceu, peguei a estrada de 17 anos, vivia debaixo das pontes, vivia no meio dos matos, pedindo ajuda, roubando, fazendo o que eu podia sobreviver o dia a dia, né? Fui preso 3 vezes por causa disso. Aí eu fui para Pernambuco, fiquei em Pernambuco. Aí eu peguei e vim pra cá. Daqui eu tava dormindo na rua, aí eu conheci ele, né? Aí eu perguntei pra ele se ele podia me dar uma ajuda que eu tava precisando. Que já tem 17 anos de idade que eu vivo na rua. Não Você tenho tem condições. quanto hoje? Eu tô com 33. Não tem condições de eu pagar nada porque eu tô na rua. Você pode ver a situação que aconteceu comigo. Mostrei meu pé. Aí ele pegou e falou assim, aparece lá às 5 horas da tarde. Aí eu peguei e apareci aqui. Aí ele abriu as portas pra mim. E tô aqui, já tem 2 dias, né? Deus abençoe que o dia a dia eu vou lutando, né? Que dá tudo certo, né? Como foi a questão da perna? A perna foi que eu tava aí em Campina Grande.
tomando cachaça, usando droga, né? Do jeito que eu era. Usava que tipo de droga? Eu fumava pedra, maconha, pó. E arrumava onde essa pedra, esse pó? Eu saía quando eu começava a beber de 5 horas da manhã, 10 horas da manhã, saía mangueando. À noite eu fazia coisa errada, né? Roubava, né? Fazendo coisa errada. Aí eu ia na boca e passava a noite todinha fumando e bebendo. Com os colegas, né? Com os mal companheiros, né? Aí fiz uma amizade ali no meio da praça, né? Pronto, aí começava a usar droga. Usar, e chegou uma hora que eu fui atravessar a rua. Aí veio o carro e uma moto. Aí os dois me pegaram. Aí me arrastaram pelo chão. Aí comeu a metade da carne do meu pé. Meu rosto estava todo arranhado, meus braços. O único que foi a fatura mais forte mesmo foi esse pé, que eu usei os pinos também, né? Mas graças a Deus, né, ele me livrou dessa, né? Esse daqui na frente vai ser um grande... Como o nome se diz? A salvação que Deus me deu, né? O livramento, né? Da morte, né? Porque tem muita gente que dá uma atropeladinha ali, vai e morre, né? E sua família, no caso, aí você não tem esse contato com a família, não é? Não tenho. Eu não tenho nem mãe, nem pai, nem vô e nem vó. Mas tenho 4 irmãos e uma irmã, tenho tia e tio. Mas só que eles não prestam, sabe? Porque eles não ligam pra mim. Nunca ligaram. Mas eles sabem onde você está? Eles sabem, né? Que eu vivo na rua. Sabem, Eles sabem que eu vivo na rua. Aí, como eles não ligaram pra mim quando eu tava com os meus 18 anos, eles não vão ligar agora, né? Que eu já tô com 33 anos. Mas graças a Deus estão cuidando, né? Da minha filha, do meu filho lá. E eu tô aí na rua. Mas agora eu tô aqui na casa, né? Já tem 2 dias. E continuo, né? Aqui na casa para melhorar meu pé e manter minha vida diferente, né? Para não ficar na rua, arrumar um emprego. Eu trabalho de qualquer coisa, eu sou ajudante geral. Eu gosto de trabalhar mais em roça. Mas só que eu trabalhava na Diató, que tem em São Paulo, que é da prefeitura, de Gari. Eu trabalhava de caminhão de lixo. Aí a minha vida, eu gastei tudo. Perdi moto, perdi a casa para mulher. A moto e o meu carro eu vendi para usar droga. Aí eu tô vivendo a vida agora, sozinho, eu e Deus, né? E os companheiros agora aqui, né, que eu conheci, né? Uma nova família, né? É. E qual é a mensagem que você deixa para as pessoas, né? Para os jovens, né, que estão aí? A mensagem que eu deixo para eles, né, para os jovens, para não entrar no mesmo caminho que eu entrei, né? Porque eu sofri muito, né? Tava sofrendo até 2 dias atrás, tava sofrendo muito. Para não passar a mesma coisa que eu passei, para não perder a família, não perder parente. Largar o mau caminho. Quando você vê que tem um amigo seu que tá fumando cigarro, usando uma droga, não fica perto não, vai pro lado do bem mesmo, da pessoa que não usa droga, que não bebe. Que é a melhor coisa, porque dentro do colégio também você encontra. Dentro da escola? É. E você iniciou na escola? Foi dentro da escola que eu comecei. Dentro da escola? Foi. Fumando cigarro dentro do banheiro, escondido. Eita. E a diretora nunca pegou? Nunca pegava, porque era só os alunos. Essa diretora, temos que ficar de olho nessas escolas. Não pode usar umas câmerazinhas, né? Não pode ir no banheiro. É complicado. Mas não dava nem para sentir o cheiro? Não, porque a diretoria era lá embaixo. Muito distante. Porque era um barracão. Vou montar como estratégia a direção serviço ao banheiro. A direção, ela, antes da professora levar a gente ia. Porque muito aluno, né? Eu estudei até a 7ª série ainda. Foi, né? Mas aí nessa, né? Eu repeti umas 2 vezes. A última vez que eu fiz o supletivo. Aí foi a hora que eu falei, eu quero isso mais não. Comecei, pronto, deixei minha vida lá largada e comecei a fazer essas besteiras. E agora é vida nova. Deus quiser que dá certo, né? Porque já tem 2 dias, né? Mas Deus abençoe que dá certo. Viu? Tá bom, porque eu vim atrás, né? Obrigada. Obrigado, sim. Minha mãe trabalhava num bar e eu geralmente ajudava, não sabe? Aí nisso enquanto comecei a provar. Aí aos 10 anos, aí provava, pronto. Mas o certo mesmo, meu primeiro contato com álcool foi aos 15 anos. Que eu tomei porre daqueles 15 anos. Aí saí de casa, fugi,
Passei os 3 dias fora de casa, cheguei, pronto. Mas aí depois, a partir disso aí, não continuei não, é claro. Levei aquela baita surra. Aí comecei a viver minha vida, trabalhar, para sustentar até a família, que eu sei, era rimo de família, claro, né? Que minha mãe era pobre, todo mundo é pobre, vim de família pobre, humilde. Aí comecei a trabalhar. Aí vim para aqui, para Campina Grande, já com 18 anos. Aí consegui meu primeiro emprego, carteira assinada, tudo. Aí comecei a estudar. Terminei meu segundo grau, pronto. Aí, na escola mesmo tem aquele grupo, né? Que eu conheci. Aí começou aquela bebedeirazinha, levava uma bebidinha para quando saísse no final de semana, pronto. Aí meus contatos com álcool foi aí também. Aí depois daí não parei mais, comecei a beber, mas sempre trabalhei, estudei. Cheguei até na universidade, mas só fiz um semestre, aí desisti. Qual faculdade? Na estadual. Qual curso? Letras. Aí desisti. Já vai estar Que ano foi? Oi? Qual ano? Foi 2014. Aí desisti. Aí pronto, acho que a senhora jubilou, acho que tem que fazer de novo, né? Aí paguei só um semestre só. Aí, pronto. Aí depois não tentei mais nada, então trabalhei. E sempre aí eu vício do álcool, continuei no vício do álcool. Do álcool que eu me separei, como diz a história. É controladamente, mas a pessoa sabe que é controlado, mas sempre está ali, presente na vida da pessoa, infelizmente. É o álcool e o tabaco, como diz a história, o cigarro, né? E são coisas, hoje aos 46 anos, eu convivo com esse karma na minha vida. E fez uso de outras drogas? Fiz também. Na adolescência ainda fiz da maconha, loló, aquelas coisas de criança, de adolescente, de festinha, de bloco de micaranda, essas coisas. Mas não casado, só esporádico. Mas você ia, digamos, na micaranda, e aí tava ali na micaranda, e as pessoas estavam lá cheirando o lolozinho, aí você dizia, me dê um aí, ou você saía e comprava o loló? Não, a gente já tinha, a turma já tinha. Sim, já tinha. Já era outro bloco dentro de um bloco. Era um bloco dentro de outro bloco. Mas conta aí, sua experiência dessa micaranda. Eu gostei de saber dessa festa popular. Não, mas era isso. Era cachaça e tudo. Não, nada de violência, assim, nem... Nunca se envolveu com a violência? Não, violência não. Eu tinha realmente aquelas brigas mesmo de empurrão, de coisa, por discussão. A gente até entre a gente mesmo tinha a própria discussão, para um evitar que entrasse em briga maior com os outros, sabe? Para um sempre protegendo o outro. Mas sempre o contato mesmo era só com álcool, que era pau do índio, todo tipo de bebida que viesse, rolava. Tomava. E sua família, o que é que diz? Oi, minha família era pior que tem. Assim, não é que é pior, era mais preocupado, sabe? Era que mais sofria tudo isso. Que eu tinha aquele lado de independência e não queria nem saber, nem dar satisfação, sabe? E que lembrança você tem, assim, digamos, da sua família, sua mãe, os seus irmãos, que você disse assim, para a família era um sofrimento. Qual é o sofrimento que você tem na memória? Foi já de que minha mãe já chegou a desmaiar por ver eu alcoolizado, apanhado também, que tinha levado um surro, esses negócios de brigas. Como era a surra? De briga mesmo, de burro. Mas como era? De sandália, havaiana? Não, de surro. Não, de eu ter brigado na rua. E ela não tinha, mas ela dava, mas quando ela dava também não era para alisar, não. Era com a fivela do cinturão e pronto. Aí pronto, aí a partir disso eu fui ficando de maior, criando minha independência. Aí, parei demais, como é que se diz, de dar o trabalho, esse verdadeiro trabalho. Porque se bem que eu comecei a ser mais independente já na adolescência mesmo, porque a gente é de família pobre e eu tinha que trabalhar. Mesmo com esse problema todo, eu comecei a trabalhar logo cedo também. Aí o resto findou. Graças a Deus. Aí estou aqui porque realmente é o álcool que me traz também isso, que me separei, como diz a história.
Tem uns 46 anos, aí pronto. Tava trabalhando, trabalho. Eu ajudo tudo quanto é que assim, coisa que aparece, em cozinha, esses negócios, trabalhar em cozinha, assim, de buffet. E qual a mensagem que você deixa para as pessoas que estão aí pensando em fazer uso de alguma substância? Pense 2 vezes, evite. Não discrimine quem usa. Não discrimine quem usa, apenas evite. Não também, se puder ajudar quem usa a sair, melhor ainda. Só não entre. Mas também não discrimine. Ok. Droga, sim, porque droga, todo cigarro que a gente fuma é droga, né? De carteira, comecei com 10 anos de idade. A minha mãe mandou eu comprar um negócio na mercearia. Com o dinheiro que ela me deu, eu comprei cigarro e comecei a beber. Aí chegou um ponto que eu fiquei bêbado de menor, de menino, não sabia o que eu estava fazendo. E eu cheguei, ela perguntou a mim: meu filho, cadê os teus que você comprou? Mamãe, eu pedi o dinheiro, não sei o que a senhora mandou comprar, o dinheiro caiu em minha mão, eu não sei onde foi que caiu. Aí ela disse assim: vá procurar. Aí eu fui novamente, cheguei no dono da bodega, ele chegou e disse assim: o que é que o meu filho quer? Eu disse assim: não, que manhã mandou dizer que a senhora mandasse isso. E cadê o dinheiro? Aí eu disse assim: e o senhor não já deu o dinheiro do senhor? Aí ele disse assim: não, você não deu o dinheiro não. Você não bebeu a cana? Pois diga a dona Maria que ela veio aqui, que é minha mãe. Aí eu disse: mãe, ele disse que só a senhora fosse lá. Aí manhã foi, chegou lá, aí perguntou a ele. Disse: não, aí o dia que ele tinha, ele comprou cigarro e também bebeu cachaça aqui. Aí a mãe foi, tá bom, tá certo. Aí a mãe voltou. Quando a mãe chegou em casa, eu já não estava em casa. Já estava na casa de uma madrinha minha, porque eu sabia que eu ia apanhar, né? Aí a mãe foi lá, chegou lá, comadre, cadê Ednilson? Tá aqui, comadre. Vou levar ele para casa. Não, deixa ele aqui, que mais tarde ele vai. Aí, mas tá certo, fica aí. Eu fui. Quando cheguei em casa, ela me exemplou, eu fiquei quieto, calado, né? Me levou pro Dom Pedro I, para fazer os curativos nos meus pinhaços, no meu rosto, nos meus braços. Aí as vizinhas mandando, dando conselho para eu dar a parte dela, que isso não é coisa que uma mãe família fizesse. Aí eu disse: não, é melhor apanhar de minha mãe que apanhar de vocês. Isso é bom exemplo que eu fiz e bom exemplo que ela está me dando. Para quando eu crescer, eu saber o que estou aqui, porque eu apanhei, porque eu fiz o errado que ela não conseguia. E é por causa disso. O que eu puder falar é isso. E até hoje, quem tem meus filhos, tá certo que eu não vou dizer que um filho que eu tenho seja bom, mas eu tenho uma filha que para mim é uma bola de ouro. É isso que eu tenho que falar, é somente isso. Muito obrigado. Ok. Edmilson não vai deixar uma mensagem aqui para quem está aí. O que é que você diz? Você aconselha a pessoa a fazer uso ou abandonar essa história? Não, o conselho que eu deixo para todos, para meus amigos aqui, é esses que chegam, esses que vão sair, que saem, que enquanto eles puderem evitar de viver em folia, viver de amizade, de muita amizade com amigo, nos cantos, em ambiente que não seja, que não assente para eles ficar, ele evita andar com os amigos que tem. Porque uns querem ficar no canto, que tem ambiente que não cabe para a pessoa ficar com essas pessoas. E bom, a pessoa evitar é muito melhor. Embora está certo, embora que a pessoa arruma um intrigado, que arruma. Porque tem uns amigos que dizem que a pessoa está orgulhoso, não quer mandar com ele, não quer tá desprezando ele, mas não é desprezar, é o ambiente que antes que não dá um lugar para a gente andar. Muito obrigado, é isso que eu só quero falar. Eu comecei a fumar, a usar drogas aos 13 anos de idade. Pela primeira vez eu fumei maconha na escola, junto com alguns colegas. Mas eu não culpo eles por isso, a culpa foi totalmente minha, porque eu fui quem atraí até mim. Eu acredito que até os 15 anos mais ou menos eu ainda fumava maconha. Parei de fumar, né? Porque eu via que era algo que não era tão bom para mim, apesar de que eu também usava muito para estudar. Usei durante 2 anos maconha, daí então parei.
segui minha vida trabalhando, trabalho desde os 12 anos de idade. Sou um cara que fez uso de muitos outros tipos de drogas. Não muitos, na verdade. Fora a maconha, mais 3. A cachaça, que o álcool veio fazer parte da minha vida já com uns 15 anos de idade. Enquanto eu fumava maconha, foi apenas de 13 a 15 anos, foram 2 anos. Unicamente maconha e nenhum outro tipo de drogas. Cigarro e álcool a partir dos 15. Com 21 anos de idade na universidade, eu conheci cocaína com algumas colegas, algumas meninas. Eu era uma pessoa que eu vivia... Minha turma era só de mulheres. Eu nunca fui muito de estar de turminha de homens. A maioria eram amigas. E eu acredito que através delas, pelas minhas amizades, né, eu comecei a cheirar pó, cocaína, como propriamente dito, já aos 21 anos de idade, mas que também não as culpo por nada, porque foi eu que atraí até mim, porque se eu não tivesse amizade com elas, eu sabendo que elas faziam uso de coisas ilícitas, se eu fosse uma pessoa que tivesse pensado mais, eu não teria me acompanhado com elas, né? Daí então eu me culpo por isso aí, né? Aos 21 anos de idade. Eu estudei, tenho quase uma formação de química industrial, porque faltou eu apresentar minha monografia. De certa forma, a droga fez com que eu desistisse do curso já no final, porque através da droga eu acabei me separando. Disso aí já foi um gatilho já para eu encerrar meus estudos, que como faltava apenas monografia, eu parei. Foi em 2015, se eu não, mentira, 2011, se não estou enganado. 2012 fiz um curso de enfermagem, parei quase no final do curso, instrumentação cirúrgica também. Também fiz um curso de radiologia também, que parei já no final do curso. E uma boa parte dos meus cursos eu sempre estudei bem, nunca fui de tirar notas baixas. Sou um cara, graças a Deus, grato a Deus pela minha inteligência. Usava a maconha durante o período de estudo para me concentrar mais para estudar. Isso era coisa da minha mente, né? Porque o cara, quando quer se concentrar em estudar, ele senta na mesa com o livro e vai lá e estuda. Não é botar a culpa que a maconha e outras drogas faz com que o cara se concentre mais, porque isso aí é uma inverdade, não é verdade não. Tenho 13 cursos técnicos, todos em áreas totalmente diferentes, desde a construção civil até mesmo de enfermagem. Trabalhei no IPC, aqui em Campina Grande, mas eu fazia uso da droga, fazia uso de maconha para trabalhar, para me concentrar mais. Porque o cara que trabalha no IPC, ele tem que ter a mente muito boa, ou então ele tem que fazer o uso de alguma coisa que dê para ele se sustentar, né? Diante de tanta coisa que a gente vê, né? Para eu falar pouco, eu hoje estou em uma casa de recuperação por causa do uso do crack. Essa eu vou deixando para o final, porque eu tive conhecimento do crack já desde criança. Sabia que ela existia, mas nunca tive acesso. Vim ter acesso ao crack em 2016, 2017, há uns 3,5, 4 anos atrás. Através de amigas, através das amizades. Eu sempre fui um cara que gostei de estar bem acompanhado, principalmente de mulheres. Nunca fui muito de turma de homens. Daí então, através delas, eu comecei a conhecer, como eu conheci a maconha, foi com amigos e amigas. Aí foi misturado aos 11. A cocaína conheci aos 21, conheci através de amigas, e isso na universidade. A maconha comecei no colégio também. O crack eu conheci na Universidade Estadual da Paraíba. É até bom que isso seja ressaltado, porque dentro das universidades, colégios estaduais, municipais, até dentro da escola privada, também tem uso de drogas. Não só o uso, como também o comércio. Porque eu fui um cara que eu também comercializei drogas dentro da escola e dentro da universidade. E falar a verdade,
muitas vezes alguns superiores eles fazem com que essa droga chegue dentro dessas instituições. É algo que tem que ter uma fiscalização rigorosa. Eu sou pai, tenho 3 filhas. Eu não quero que nenhuma delas jamais possa fazer o uso de droga, nem que seja do cigarro, seja ela qual for. O recado que eu posso deixar para essa turma mais jovens hoje, desde o primeiro ano de idade, que hoje em dia a criançada já nasce já com o celular na mão, já sabe mexer mais que muita gente que tem aí muito tempo de vida, até gente com 50 anos às vezes não sabe mexer o que uma pessoa de 1 ano e meio, 2 anos faz no celular. Então essa galerinha nova que está aí hoje, que quer ingressar no mundo das drogas, se ele tiver o pai, tiver a mãe, tiver algum responsável que possa dar uma palavra por ele, então ele aceita enquanto há tempo. É igual a palavra que tem na Bíblia, que procurai a Jesus Cristo enquanto se pode achar. Porque vai chegar um período em que a gente vai procurar a palavra e não vai ter pessoas para passar a palavra para a gente. Então isso aí é o mundo do diabo. Da mesma forma vai para as drogas. Se você tiver alguém que possa lhe falar, dar uma palavra para que você não faça uso, escute e ouça enquanto você tem alguém para lhe falar, porque vai chegar um período que você não vai ter seu pai, não vai ter sua mãe, não vai ter um irmão, não vai ter um tio, não vai ter alguém que possa lhe dar uma palavra amiga, uma palavra de conforto ou até mesmo uma palavra de um conselho para que você não ingresse, porque aos 13 anos eu conheci a maconha na escola, não foi em outro lugar, foi na escola. É um dos pais deve estar com a maior atenção, enquanto a criançada mais jovem, não porque meu filho tem apenas 11 anos de idade, meu filho tem 15 anos, ele não vai fazer uso de droga agora, que ele ainda não pensa. Ele pensa até mais do que o avô dele. Ele pensa até mais. Uma criança com 10 anos de idade de hoje, ele pensa mais do que uma pessoa com 30 anos. Daí então é onde tem que se ter muita atenção com essa molecada jovem, já a partir dos 10, 11 anos de idade, que é onde ele está começando a aprender as coisas. E onde ele está aprendendo, e onde ele tem professor, ele aprende. Onde tem um ensino, ele aprende. Seja coisas boas ou seja coisas ruins. Então é o seguinte, se você, por acaso, pensar, tiver algum coleguinha que faz uso de drogas, distancie-se dele. Se você tem um colega que, porventura, ele rouba, mantenha a distância dele, porque ali pode ser o seu futuro, ser um ladrão também. Tanto faz ser o roubo como a droga. Distancie-se de coisas ilícitas, ou pessoas que fazem o uso ou praticam, porque ali também pode ser o seu futuro. Eu fiz uso de drogas durante um bom tempo na minha vida, não precisei, graças a Deus, até hoje, roubar, ou furtar, ou assaltar, nunca precisei de roubar, assim como também nunca precisei de me desfazer dos meus bens, porque eu sempre trabalhei, sempre ganhei muito dinheiro. Eu fui um cara que eu conheço, sou um cara que conheço médicos, dentistas, gente da área de saúde, que eu trabalhava com eles. E eu vi essas pessoas colocar o consultório, a casa, um apartamento, um carro e uma família num cachimbo de crack. Eu fui um cara que eu perdi minha esposa, eu perdi na base de uns 400 mil reais por causa do crack. Eu devo toda a parte da minha história negativa à droga. A droga não é caminho para ninguém. Se você tem alguém que possa falar por você, escute enquanto há tempo. Enquanto você tem alguém que possa falar por você. Porque se você chegar no estágio de muitos que tem aí em situação de rua, ou até mesmo na minha situação, que eu sou um cara que eu penso, eu estudo, até hoje eu continuo estudando, eu leio muito, sou um cara, graças a Deus, eu tenho um entendimento bom das coisas, mas também eu sou muito burro, por eu ter feito uso das drogas, ter aceitado ela na minha vida. Então, pense bem, porque a droga, ela destrói. Se você imaginar o que é um apartamento, uma casa, carro, moto e uma família dentro de um cachimbo de crack, uma pedra que ela não mede, eu acredito que mais de 1 centímetro quadrado, destruir a vida do ser humano e de vários outros que estão ao seu redor. E a droga, ela não destrói só a vida de quem faz uso dela, não. Porque a droga, ela destrói
uma comunidade como um todo, toda uma sociedade, porque o cara usa droga, ele precisa de dinheiro para isso, ele financia o cara que vende a droga. Se ele não tem com o que comprar, ele vai roubar para usar a droga. Aí ele vai estar desencadeando algo que não tem limite, porque você vai roubar, você vai dar mais trabalho para a polícia, que vai dar mais trabalho para o município, para o estado e até mesmo para o governo federal. Isso aí é algo que vira uma bola de neve. O conselho que eu deixo é apenas que, se conhece alguém que rouba, fuja, mantenha quilômetros e quilômetros de distância dele. Conhece alguém que usa droga, é outra carreira maior. Não queira conversa com o usuário de drogas e muito menos com o cara que rouba. Seja seu próprio irmão, porque ali pode ser o seu futuro. Esse é um conselho que eu dou na minha concepção. Se tem alguém que entenda de uma outra forma, então que ele leve pelo entendimento dele. Mas aí é uma palavra minha. A questão da droga hoje no nosso país é algo que é muito pouco visto. Porque o governo faz propagandas e propagandas para tirar uma Cracolândia, mas o governo também deixa com que seja feita propagandas e mais propagandas do tabaco e do álcool. Nas televisões, na rede social, o sistema de comunicação de uma forma geral, ele faz com que a droga chegue mais fácil à mão tanto de uma criança quanto de um adulto. Hoje em dia no nosso país a gente já não tem mais propagandas de cigarro na televisão. Mas para que pior do que o cigarro, do que a cerveja, do que a cachaça? E tudo isso aí no nosso meio de comunicação brasileiro hoje em dia é o que mais se vê a propaganda. Se você ouve uma música, ela está fazendo propaganda do álcool, está fazendo propaganda de um charuto, do cigarro, faz apologia ao uso de drogas de uma forma geral, porque eu comecei fumando maconha, não fumava cigarro nem bebia. Conhecia o álcool e outras drogas desde cedo, mas nunca me interessei. Apenas a maconha como calmante, eu vou dizer assim, e era bom para estudar. Mas o álcool, geralmente, ela sim é a porta de entrada para qualquer um outro tipo de droga. Porque muitas vezes, quando eu saí para beber com as amigas, aos 21 anos de idade, eu nunca quis cheirar cocaína. Nunca conhecia, não quis. Com minhas amigas foi onde eu comecei a cheirar cocaína em uma mesa de bar. Daí a gente já tira. Se naquele dia eu não tivesse bebido, se eu não bebesse, eu não teria cheirado cocaína. E muitas das vezes a gente pode até dizer, não, a culpa é do amigo, a culpa é do pai, da mãe. Meu pai fumava cigarro, meu pai bebia. Meu pai me ofereceu a bebida, ou me ofereceu o cigarro, ou minha mãe. Eu era moleque e meus primos pediam para acender cigarro lá no fogão de lenha da minha avó, na cidade pequena no interior. E mesmo assim eu vim fumar cigarro já depois de, eu acredito, meus 18 anos de idade. No exército, eu acredito que eu vim fumar cigarro já no quartel, já por intermédio dos soldados, dos colegas de farda. Servi ao meu país e sou grato por hoje, mas lá sim é lugar de homem. Eu não apoio muitos governos que tem por aí que dizem que a gente precisa do colégio militar, porque a gente tem um aqui no nosso país hoje que ele quer introduzir um colégio militar de uma forma geral no nosso país. Muitos não são a favor. Eu sou, em primeiro lugar, a favor de um colégio militar, porque não é só um colégio normal que te ensina, mas o regimento militar, ele informa e forma pessoas de verdade, com pensamento de alto nível de capacitação para qualquer meio, qualquer área que ele quer ingressar no meio profissional. Então, se você pensar em usar drogas, meu amigo, faça de conta que é uma brincadeira de roleta russa. A qualquer momento a bala pode ser na sua cabeça. Então joga o revólver de lado, deixa as maus amizades, bola para frente, estude, porque é o melhor legado que você pode deixar em seu nome, para você, por você, pelos seus filhos ou irmãos, ou qualquer um da sua família, ou para a sociedade de uma forma geral. O maior legado que você pode deixar, assim como eu quero deixar para minhas 3 filhas, não é dinheiro, nem é casa, nem é um carro. Eu quero deixar o estudo, porque eu tenho uma filha com 16 anos que ela já faz faculdade, ela faz química no IFPB, então eu quero deixar o legado para minha filha, mas que seja os livros. Quero deixar um livro para minha filha, melhor um livro do que um carro ou uma conta bancária. Para as 3.
Então estuda, deixa mais as amizades de lado, porque uma coisa leva a outra. Aquilo que você atrai para você pode fazer parte do seu futuro. E é isso aí. Iniciou assim, eu sempre fui um menino muito pacato, entendeu? Eu não gostava de festa, não gostava de nada. Só de vez em quando, no ano novo, eu ia para casa dos colegas. Aí quando eu iniciei um namoro que é minha esposa hoje, que eu acho que ainda só Jesus que sabe, né? Porque é difícil. Pra ela, é 15 anos que a gente tá junto, mas ela já sofreu um bocado, viu? Aí eu comecei o namoro. Depois que eu comecei o namoro com ela, daí no lugar de eu melhorar mais ainda, eu comecei a ter amizade com outras pessoas e comecei a fazer ela sofrer. Sair de casa, no álcool só. Era só álcool, só aquela diversão e tal. Depois me ofereceram a cocaína. Aí foi onde... Porque eu sempre... o meu modo era de sempre gostar de curtir. E é uma droga que ela faz você ficar atento, entendeu? Ficar ligado. Aí isso aí foi onde eu me identifiquei. Provei a maconha, não gostei. Provei. A pedra eu nunca provei, entendeu? Em nome de Jesus eu não vou. Mas isso é o seguinte. É que nem o irmão estava dizendo aqui, que o álcool é a porta de entrada para tudo mesmo. É onde começa, é no álcool. Pronto. Aí vim a primeira vez para cá, passei uma semana, saí. Vim a segunda vez, que foi dessa outra vez, passei 3 dias, teve um telefonema, fui falar com minha esposa, pensei que eu tava bom. Ela começou a falar que tem muito serviço, eu tenho uma serralhariazinha, graças a Deus, mesmo com minhas falhas, mas Deus abençoa poderosamente a gente. Aí disse que estava curado, não, agora vai ser diferente. Passei 3 dias, não é desse jeito. A gente tem que... É tudo no seu tempo, é tudo no tempo certo, né? Aí eu pensava que estava, e aqui estou de novo. Cheguei hoje, é isso que eu tenho para dizer. E a família? A família... Sua esposa, sua mãe... Minha mãe eu não tenho mais, já faleceu, meu pai também. Meu pai eu nem conheci ele, só vi ele 2 vezes. Fui criado com meus avós. Meu tio também, é que nem fosse um pai para mim, foi o que me trouxe agora, dessa vez. E assim... É isso aí, Tem um branco agora. Não, sua esposa diz o quê? Minha esposa agora não acredita mais em mim, entendeu? Diz que já estava tudo acabado. Eu digo, pronto, mas eu, mesmo que esteja acabado, eu vou procurar a minha melhor. Eu vou mostrar que eu posso, entendeu? Mesmo que não der certo, quando eu sair daqui não dê certo, mesmo que eu não esteja com ela, mas que eu tiver Deus no coração e tiver curado, é o que ele vai, é o que importa. Entendeu? Quando eu cheguei aqui, você disse, meu mesmo, que ele diz na cara mesmo, e tem que ser assim mesmo. Eu não acredito em você, não. Eu digo, muito obrigado, seu Vavá, muito obrigado. Me dê só uma chance e pronto. Me dê só uma chance e agora eu estou aqui para mudar mesmo. Em nome de Jesus vai dar certo. E está confiante? Estou confiante. Qual é a mensagem que você deixa para aqueles seus amigos que querem vivenciar, ser mais alegre assim nas festas, não é? Parece que você gosta de sair assim, não é? De fazer uma curtiçãozinha, não é? De festa, né? É verdade. Pela idade, né? Jovem. Né? É verdade. O conselho, a mensagem que eu mando é que não tem futuro. A prova é que eu tô aqui, né? Sempre disse, não, eu sempre bebo social, quando eu quiser parar eu paro e tal. Mas toda vez que acontece, mesmo não sendo aquele negócio de todo dia, porque eu trabalho, entendeu? Mas o dinheiro que eu pego, com o tempo eu digo, não, fazer isso, organizo um negócio. Mas com o tempo, penso que estou curado, faz a mesma coisa, ou pior. Cada vez mais vai ficando pior. É um abismo chamando outro abismo. Não tem negócio de dizer, não, vai ficar nesse aqui, não. Cada vez que acontece é pior, entendeu? E o conselho que eu dou a prova é que eu estou aqui, não tem futuro, não. Não tem futuro nenhum, não. E tem que saber que a pessoa é doente mesmo e tem que se tratar. Isso pra mim é o primeiro passo. É isso aí. Não é fácil não, a gente abrir mão assim, vir pra um canto desse aqui, porque, pra falar a verdade, quem de nada queria estar aqui, a gente desculpa o palavreado, mas ninguém queria estar aqui, mas é porque...
para dar graças a Deus existir esse lugar, né? É verdade. Mas graças a Deus, quando eu tava, o seu Vavá é um homem de Deus que dá a oportunidade. E os meus filhos, o que eu tenho que falar é que Deus sempre tem me abençoado, me deu uma esposa linda, me deu um casal de filhos. Meu filho, quando minha esposa já estava grávida, do jeito que ele é hoje, eu sonhei com ele, do jeito que ele é hoje. Não parece comigo nada disso, você já viu ele, né? É a cópia. Apegado comigo, gosta da mãe, mas comigo é apegado todos os dois. Demais. Ele tem 10 anos, Matheus Emanuel, e a menina Maria Vitória tem 8 anos. Mas é minha vida. Eu tô aqui por causa deles. Primeiramente por mim, depois por ele. Mostrar que eu posso. É isso aí. Vai conseguir, né, Oba? Falar sobre dependência química e como tem sido, né, com a presença desse vírus aí, conviver com a Covid-19 e a dependência química. Bom, primeiramente eu gostaria de me identificar como eu me identifico dentro das minhas reuniões. Eu me identifico como Emerson, adicto em recuperação, vivenciando um dia de cada vez, graças ao meu Deus e graças à Irmandade de Narcóticos Anônimos, que muito me ajuda, e aos companheiros que estão lá presentes comigo, e graças à minha família que também não desistiu de mim, e graças a mim que aceitei o processo de mudança, que aceitei que tenho uma doença e que ela precisava ser detida o quanto antes, senão eu poderia morrer por causa ou consequências do meu uso de substância. Então eu, Emerson, adicto, estou limpo há 10 anos e um mês. Há 10 anos e um mês que eu estou limpo e sóbrio de toda substância, seja ela lícita, o álcool, o tabaco e as drogas ilícitas, maconha, crack e cocaína. E com a chegada desse vírus, com a chegada dessa pandemia, dessa mudança que tivemos que passar, o nosso grupo de Narcóticos Anônimos teve que suspender as reuniões presenciais, né? Muitos grupos, não só na Paraíba, mas no Brasil e no mundo, tiveram que optar por reuniões online. E até o dia de hoje, ainda tem muitos grupos de Narcóticos Anônimos que não voltaram às suas atividades presenciais. Continuam realizando as suas reuniões online. E isso mexeu e mexe muito com o adicto, com a pessoa que está buscando por recuperação. A gente que estava acostumado a estar presencialmente em nossas reuniões, nos vendo, nos abraçando, compartilhando as nossas dificuldades, as nossas angústias, as nossas conquistas, as nossas alegrias, tivemos que nos aderir, tivemos que nos adaptar a essa mudança, né, das reuniões online. E não é fácil ter que conviver com isso, além do problema da adicção, ter que conviver com essa questão desse vírus e abrir mão das reuniões presenciais. Alguns membros entenderam, outros membros não entenderam, queriam que as reuniões continuassem, mas por meio de uma força maior as reuniões foram suspensas. E nós estamos em dezembro, mais ou menos de outubro para cá, as reuniões voltaram a ser realizadas presencialmente, porém seguindo alguns protocolos, né? Só entra de máscara, tem o uso do álcool disponível para todos usarem,
não é permitido mais de 12 pessoas dentro da sala de narcóticos anônimos, porque a gente arruma as cadeiras com um espaço de 1,5 m aproximadamente, de uma pessoa para outra, e as reuniões retornaram dessa forma. E está acontecendo dessa forma, graças a Deus. Nenhum dos nossos membros da nossa cidade de Campina Grande foi afetado pelo Covid, mas houve casos de membros em outros estados e até mesmo dentro da Paraíba de serem afetados pelo vírus e teve que ser isolado e teve que ser hospitalizado, mas que hoje passa bem. Também tivemos casos de membro que foi infectado pelo vírus e acabou levando o vírus para dentro da sua residência, aonde sua avó contraiu o vírus devido a ele e ela foi a óbito, infelizmente. Isso foi muito triste para nós, sentimos muito a perda dela, mas a vida tem que continuar, né? E hoje, dentro desses protocolos, né? Seguindo o que isso é sugerido, né? Fazer para evitar o contágio do vírus. O nosso grupo de narcóticos anônimos aqui na Paraíba está completando em janeiro 10 anos. O nosso grupo fará 10 anos de existência. Esse grupo aqui em Campina Grande. Mas os Narcóticos Anônimos já existe em Campina Grande há cerca de 13 anos. 13 anos, na verdade. O primeiro grupo de Narcóticos Anônimos foi fundado em Campina Grande, há 13 anos atrás. Esse grupo ele funcionou por um bom período de tempo, ali na Universidade de Direitos, ali próximo à maternidade de Zéia, né? Depois esse grupo se transferiu para o centro, para o Edifício Prata, e hoje o único grupo de Campina Grande de Narcóticos Anônimos é localizado na Rua Pernambuco, no bairro da Liberdade. Quem quiser nos visitar, fiquem à vontade. As nossas reuniões estão acontecendo nas segundas e quartas, das 19h30 às 21h30, reunião fechada só para os nossos membros, e as reuniões abertas funcionam aos sábados, das 15 às 17. Aberta, quando a gente fala, é aberta ao público, aberta aos visitantes, aberta à sociedade, que não tem problema com droga, mas que tem interesse em conhecer como nós funcionamos e que possa ter um familiar que tenha esse problema, tá? Então sejam todos bem-vindos. E em janeiro nós vamos comemorar o nosso aniversário de 10 anos de existência do nosso grupo, e fica aqui já o convite a todos que queiram participar. Eu vou confirmar a data e vou passar para a professora Clécia Pachu, e ela vai divulgar para aquelas pessoas que têm interesse em participar e nos conhecer. Eu, Emerson, tive problema com droga. Eu usei droga pela primeira vez aos meus 11 anos de idade. A porta de entrada foi o álcool. E não foi na rua, foi dentro de casa mesmo. Porque meus pais faziam uso do álcool e eu tinha aquilo como algo normal dentro da minha família e da sociedade. Então a porta de entrada foi o álcool. E fui utilizar outras substâncias como maconha na porta da escola, com amigos, com coleguinhas, isso aos meus 13 anos. O álcool aos 11, a maconha aos 13. O uso de maconha persistiu na minha vida por aproximadamente 13 anos, usando maconha. E chegou um tempo que eu vim passar a conhecer o crack e a cocaína. Então eu usava a maconha, o crack e a cocaína.
Tudo que eu tivesse no momento eu usava. Chegou um momento na minha vida que o meu inconsciente, ele só buscava por fazer o uso do crack. Foi aí que eu tive que ser internado, porque com o uso do crack eu desconhecia as pessoas, eu não conseguia fazer mais nada. Eu virei uma pessoa dependente dessa substância. Eu roubava para poder manter o meu uso, né? Eu roubava as pessoas, eu trocava os meus objetos, eu trocava os objetos da minha casa, eletrodoméstico, pelo crack. O crack fez isso comigo. Mas como chegou para mim a minha mudança na minha vida? Chegou através da minha família, né? Que lutava muito para conseguir uma internação compulsória para mim, numa clínica onde a metodologia de trabalho fosse em cima dos 12 passos de Narcóticos Anônimos, que eles trabalhassem com a metodologia de Narcóticos Anônimos, que eles usassem os livros e as literaturas de Narcóticos Anônimos. E foi aí que eu conheci Narcóticos Anônimos, através de um processo de interdição, de internação compulsória. E eu fui me internar querendo parar com uma única droga exclusivamente, que era o crack. Porém, ao chegar nesse lugar abençoado e conhecer a literatura de Narcóticos Anônimos, que é o texto básico de Narcóticos Anônimos, o nosso livro azul, ele me dizia assim, o capítulo 1 de Narcóticos Anônimos falava para mim, quem é um adicto? Um adicto é todo homem e toda mulher cuja vida foi controlada ou é controlada pelas drogas. Um adicto é aquela pessoa que uma para ele é pouco e 1000 não basta. Ele usa descontroladamente, sem controle para parar. Então o capítulo 1 falava isso para mim. E ele completava mais na frente dizendo para mim assim, que eu precisava parar com todas as drogas. Eu não podia parar só com a metade. Eu tinha que estar abstinente de todas as drogas. Que não adiantaria eu parar com uma e continuar com a outra. Ou eu ficava abstinente de todas as substâncias, ou de nada adiantaria. Eu voltaria ao uso de outras substâncias se eu continuasse. Por exemplo, se eu fizesse a redução de danos de uma substância, por exemplo, do crack para a maconha, aconteceria provavelmente, muito provável, que eu iria voltar novamente para o crack. Se eu reduzisse da maconha para a bebida, com certeza eu iria voltar novamente para a maconha e para o crack. Então por isso que me foi sugerido que eu ficasse abstinente de todas as drogas. E eu fiz o que me foi sugerido e recomendado. Eu parei com todas as substâncias. Mas teve o apoio da minha mãe, teve o apoio da minha família, que não desistiu de mim. Namorada desistia, esposa já desistiu, mas a minha mãe não desistiu. Ela estava ali do meu lado me apoiando. Embora por muitas vezes eu decepcionei, eu envergonhei, eu roubei eles. Mas ela não desistiu de mim. Ela seguiu comigo, como segue até hoje do meu lado. O abandono, o desprezo, não é um remédio.
É uma revolta para o adicto, para a pessoa que está no uso. O abandono e o desprezo só revolta mais o indivíduo. Muitas famílias acham que, não, eu vou abrir mão. Esse cara não quer nada com nada. Essa pessoa não quer nada. Ele usa porque ele é safado. Ele usa porque é sem vergonha. A sociedade usa desses termos. A população usa desses termos. A família, por muitas vezes leigo, usa desses termos. E essa frase ela não é mais tolerada que uma vez adicto, uma vez drogado, sempre drogado. Não é tolerável mais isso aí. Porque hoje a gente tem N fatores que nos ajudam a nos manter limpo, que nos ajudam a sair do caminho das drogas. Entende? Então não é mais permitido isso. A família, ela tem que apoiar o indivíduo, ela tem que abraçar o indivíduo. O cara que está usando droga, que está na rua, ou que está dentro de uma mansão, ou dentro de uma favela, num beco, numa viela, o cara ele está com a mente fechada, o indivíduo está com a mente fechada. Ele só pensa no prazer imediato, na satisfação de fazer a vontade de usar droga cada dia mais, compulsoriamente. Ele não tem intenção de parar. E às vezes até ele tem um lampejo de vontade ou de pensamento de parar. Porque eu já tive esse lampejo quando eu estava usando droga. Mas não era forte o suficiente eu para parar. Porque a minha mente girava em torno de satisfazer mais, cada vez mais o uso. É como a frase que eu disse anteriormente. Uma dose da droga era pouco e 1000 não bastava, gente. Eu queria mais e mais e mais. Eu não tinha controle. Então esse indivíduo que está fazendo uso, ele está com a mente fechada, bloqueada. Ele só pensa na satisfação de usar mais. E o desprezo não vai ajudar ele em nada. Ele precisa de uma mão amiga, de um abraço amigo, né? Que possa falar para ele uma palavra de força, fé e esperança, que possa mostrar para ele que você venceu e que ele pode vencer também e que nós juntos podemos vencer, porque esse é o dilema de Narcóticos Anônimos. Não é o eu, é o nós. Então nós juntos podemos parar de usar. O programa de Narcóticos Anônimos é um programa de mútua ajuda. O indivíduo não chega ali sozinho, ele não consegue fazer nada sozinho. Eu sozinho dentro de um grupo de Narcóticos Anônimos eu não conseguiria, irmão. Meus irmãos, só consegui porque eu tive ajuda, primeiramente de Deus, da minha família e dos companheiros de Narcóticos Anônimos, que me abraçaram, que me abraçam até hoje e que disseram para mim que eu era uma pessoa importante. Eles me fizeram ser uma pessoa importante. Eles me mostraram que eu era importante para mim, para minha família, para a sociedade e principalmente para mim. Viver recuperação, viver limpo, é uma satisfação diária, é uma satisfação eterna. Todo dia eu agradeço a Deus por eu ter saído daquele mundo. Quando eu passo, que eu vejo, me entristece. Quando eu sei que um indivíduo morreu por consequência do uso de droga, eu fico triste, isso me entristece. Me entristece, porque um dia era eu, a minha família, chorando, angustiado, rogando a Deus para que eu saísse daquela vida. E eu, graças a Deus, saí, eu venci, eu sou um vencedor. Mas não aconteceu da noite para o dia não, gente.
Foram 14 anos de adicção ativa, foram 14 anos de sofrimento, de angústia, de tristeza. Entende? E minha experiência hoje, estar aqui hoje, compartilhando com vocês através desse áudio, é para que outras pessoas sejam tocadas, é para que outras pessoas recebam essa mensagem de que funciona, entende? Para mim é uma satisfação estar aqui hoje, compartilhando com vocês de uma maneira diferente, né? Não presencial, mas online, né? Mandando um áudio, né? Para que a gente juntos possamos ser multiplicadores dessa mensagem. É muita gente morrendo consequência do uso de droga. E quem está lá usando, o alcoólatra ou o adicto, ele não está nem aí para usar máscara, ele não está nem aí para álcool gel, ele não está nem aí para o vírus, para o Covid-19, eles não estão nem aí. Por quê? Porque a vontade, a obsessão pela droga é maior do que qualquer coisa. Eu sei disso, porque eu vivi isso. A obsessão e a compulsão toma conta do indivíduo nesse momento. Então eles não estão nem aí. Tem algumas pessoas que só aumentaram o consumo da substância, do álcool e das drogas ilícitas. Tem pessoas que estão trancadas dentro de casa nesse momento fazendo uso. Não, eu não posso ir para a rua, mas eu posso usar aqui dentro de casa. Estão se matando dentro de casa, entende? Então, é muito importante essa fala. É muito importante esse fórum, né? Mesmo sendo dessa forma que está sendo realizado, mas eu agradeço muito a professora Clécia Pachu, a equipe que contribui com ela, os alunos, os amigos, as entidades, os órgãos que estão juntos, contribuindo para que isso aconteça. É muito importante, gente. É vidas, famílias que sofrem com a doença da adicção, que sofrem com o seu ente querido aí, se acabando na droga, se acabando no álcool. Então, eu agradeço a oportunidade, né? Agradeço a professora Clécia, eu agradeço as pessoas que estão do outro lado me ouvindo nesse momento, né? Eu desejo uma ótima manhã, uma ótima tarde para todos vocês. Peço desculpa pelo início da minha apresentação, né? Mas eu desejo tudo de bom para todos vocês, né? Que a gente possa, o ano que vem, estar juntos nesse fórum presencial, né? Que possa ser diferente, né? Que a gente não precise estar trancado dentro de casa como eu estou agora, nesse momento, mandando esse áudio. Que a gente possa estar realizando o 7º fórum junto, né? Que a gente possa se abraçar, que a gente possa levar adiante essa bandeira, né? De que existe vida sem droga, né? Hoje eu visto a camisa de que existe vida sem droga, de que a vida é melhor do que eu jamais imaginava sem droga. Hoje eu visto essa camisa. Hoje eu não faço mais apologia, gente. Eu era um cara que fazia apologia às drogas. Eu era um cara que apoiava a liberação da droga. Não quero, gente. Eu não quero isso pra minha vida, não quero isso pra a vida dos meus filhos. Hoje eu tenho um filho, né? Tenho um filho, tenho filha. Hoje eu tenho filha com 18 anos, cursando enfermagem, né? E eu abro a mente dela sempre, eu abro o olho dela sempre, né? Cuidado com a amizade, cuidado na porta da escola, cuidado na porta da universidade. Vão lhe oferecer, com certeza vão lhe oferecer, vai chegar para você, porque chegou para mim, gente. Chegou para mim naquela época. Lá em 90 e tarará, chegou para mim. E hoje, que as coisas
se modernizaram, tudo se modernizou, né? Tudo tá mais fácil, mais acessível, né? Entende? Então é isso, eu fico grato por essa oportunidade mais uma vez. Agradeço a Deus por estar vivo, por estar limpo, né? Por estar dizendo não todo dia para minha vontade. Que a doença da adicção ela não tem cura não, gente. Não, ela não tem cura não. Não tem remédio que o indivíduo tome e no outro dia ele amanheça sem vontade de usar não, gente. A vontade de usar droga, ela vem. Que eu tô limpo há 10 anos, mas às vezes eu tenho uma frustração, tenho uma raiva, sabe? Me vem logo o pensamento, muitas vezes, não vou, se eu usar, eu não vou sentir isso. Se eu usar, eu vou tirar essa angústia do meu coração, essa frustração, né? Vem, gente. Mas hoje eu, Emerson, eu não alimento a minha vontade de usar. Porque graças a Narcóticos Anônimos, eu hoje consigo dizer não para minhas vontades. Eu digo não para minha vontade. Porque dentro de mim tem o médico e o monstro. E o monstro quer que eu use droga. E o médico me diz que eu não posso usar droga, porque eu sou alérgico à droga. Porque se eu fizer o meu primeiro uso, eu vou desmoronar tudo que eu construí, gente. Eu vou jogar fora tudo que eu construí, né? Família, emprego, filhos, a sociedade que me vê aí com outros olhos, né? Oxe, aquele cara que era membro de Narcóticos Anônimos está ali usando droga. Oxe, mas aquele cara que falava tão bem, né? A sociedade vai logo me apontar. Que a sociedade é assim. Ela tá só esperando um vacilozinho para apontar. Dizer, tá vendo, eu não disse aí que não durava? Eu não disse. Tá vendo, eu não disse aí que um dia ele voltava? Eu não vou dar esse prazer, gente, para a sociedade. Eu não vou dar esse prazer para a droga, para o inimigo, para o traficante. Só por hoje eu não vou dar. Só por hoje, em meio a tantas dificuldades que eu passe, que eu sinta, frustração, medo, angústia, sei lá, desemprego, né? Que às vezes a gente passa por isso, gente. Perde um emprego, perde um ente querido. Eu já perdi emprego, eu já perdi ente querido. Eu já tive um filho que se suicidou aos 13 anos de idade. Fez 1 ano agora. Mas isso não é motivo para eu voltar a usar droga, gente. Nada é motivo para eu voltar a usar droga. Nada. Sabe o que é nada? Nada. Então se eu aguentei perca de emprego, se eu aguentei a perca de um filho, se eu aguentei falta de dinheiro, pandemia, vírus, se eu aguentei até hoje, gente, então eu aguento só mais um dia. Por que eu digo só mais um dia? Porque os minutos se transformarão em horas. As horas se transformarão em dias, né? E eu ficando limpo hoje, no dia de hoje, amanhã, se for assim a vontade de meu Deus, eu vou amanhecer e dizer para ele novamente que é só por hoje. É só pelo dia de hoje a minha luta. Amanhã eu não sei. Mas hoje eu não usei droga, nem vou usar. E amanhã eu pretendo acordar com esse mesmo pensamento. Não uso droga só por hoje. E em base de só por hoje, gente, fazem 10 anos e 1 mês e 4 dias, que hoje é dia 14. 10 anos, 1 mês e 4 dias que eu perdi o desejo de usar droga. Que eu encontrei uma nova maneira de viver. E essa nova maneira de viver eu encontrei dentro da sala do grupo de Narcóticos Anônimos. Entende? E hoje você encontra Narcóticos Anônimos pelo site www.org.na.
gmail.com. Se encontra pela linha de ajuda, que é o nosso número de telefone. Você hoje tem vários grupos espalhados pelo Brasil e pelo mundo, com as suas reuniões funcionando. Você tem reuniões online, se você não quiser sair da sua casa, se você tiver vergonha de ir até uma reunião presencial. Hoje tem várias ferramentas para o indivíduo parar de usar droga. Várias. E são funcionais, elas funcionam. Então, mais uma vez eu agradeço, gente, pela oportunidade. Quem puder ter a oportunidade de ouvir essa mensagem, que leve a sério, né? Leve a sério. A vida é muito boa sem droga, muito boa mesmo. E funciona, vale a pena viver sem droga. Eu deixo um forte abraço a todos, que Deus abençoe todos, que possamos seguir juntos nessa caminhada. Pelo adicto que ainda sofre, pela pessoa que ainda está sofrendo usando droga. É por essa pessoa que eu faço essa oração. A oração da serenidade. Que diz assim: Deus, conceda-me serenidade para aceitar as coisas que eu não posso modificar. Coragem para modificar aquela que eu posso. E sabedoria sempre para reconhecer a diferença. Eu faço todos os dias essa oração por mim e pelo adicto, pela pessoa que está sofrendo usando droga ainda. E um dia essa oração, ela foi feita para mim e eu cheguei. Então hoje eu faço essa oração por quem ainda não chegou, mas vai chegar para desfrutar dessa nova maneira de viver. Um forte abraço a todos. Eu trabalhava na fábrica lá e através dos amigos, né? Através dos amigos a gente terminava o expediente e vamos tomar uma, né? Daquilo que antes eu não bebia muito, entendeu? E o senhor tinha quantos anos? Eu tinha uns 16 anos na época. E hoje? Hoje eu estou com 46. E nessa época eu passei trabalhando nessa fábrica uns 4 anos mais ou menos. E esse tempo que eu trabalhei lá, esse tempo todo nós bebíamos, eu mais os colegas do trabalho. Trabalhava a semana, às vezes bebia à noite, bebia final de semana. Enfim, final de semana, quando eu não estava no trabalho, sábado, domingo, eu estava em casa e bebia também, né? Mas chegou o quê? Chegou uma época da pessoa ver que não está dando certo mais, né? E eu depois saí do trabalho, fui montar um trabalho para mim. E foi na época que eu me juntei também, quando eu saí do trabalho. E segui a vida mais a esposa, mas continuei também bebendo também. Ela também gostava de tomar uma cervejinha mais no final de semana também. Mas depois eu comecei a beber demais também, né? Aí terminei o quê? Ela viu que eu não ia parar demais, né? Parar mais a bebida, né? Aí terminei caindo aqui no resgate, né? Sim. Aí ela mais juntou-se com a minha família. Deixou o senhor? Não, ela deixou assim, porque eu tô aqui, né? Ela tá lá, né? Aí eu trabalhava, chegavam uns meninos pequenos, eu já trabalhava na estuparia. Aí de repente chegavam uns meninos pequenos e já chegavam mais novos do que eu com a droga. Aí eu expulsava eles, mas eles não queriam ficar aquele jeito da rua também. Aí eu tinha a estuparia, trabalhava, eles ficavam com ela lá dentro. De repente eu mandava eles embora e não tinha pra onde ir. Aí voltava, ficava com ela lá. Aí eu mandava retirar, se não tirava. Ficava com pena deles, de repente comecei a usar essa droga. Qual é a maconha. droga, né? Era maconha. Aí comecei a usar e depois os meninos mais pequenos, uns pereceram, outros não, outros continuam. E de repente eu me aviciei na droga. Aí comecei, arrumava as coisas já tinha as coisas, já tinha objetos bons, de valor, motos, essas coisas. E de repente comecei a quebrar por causa dela, por causa da maconha, por causa disso não arrumei mais dinheiro, não arrumei mais as minhas motos que eu tinha. E de repente perdi. Aí uns pereceram, outros não.
E eu tô aqui. Passei esse tempo todinho usando, mais ou menos 15 anos. Em nossa experiência pessoal e coletiva, o beber descontrolado funciona como uma doença física, mental e espiritual progressiva e incurável, que pode levar à morte prematura ou à loucura, quando não é detida. Alcoólicos Anônimos contam com a cooperação de milhares de não-alcoólicos que chamamos de amigos de AA, na medicina, justiça, comunicação, assistência social, educação, empresas e outras áreas utilizam sua credibilidade profissional para direcionar possíveis alcoólicos aos grupos de AA. Com quantos anos ele começou a beber? 17. E o que levou ele a começar a beber? O pai, os tios que bebia muito. Aí ele foi vendo isso, foi na... Então quer dizer que ele já tinha família que bebia. Era. Certo. Meu pai, meus tios e irmão também. Tá certo. E hoje em dia, o que é que ele faz que lhe magoa? Quando fica bêbado, caído na rua, que várias vezes a gente vai pegar, já quebrou o fêmur, levamos para o hospital. A gente pensava que ele não ia beber, quando deram alta lá, foi atrás de cana de novo. E o que é que ele fazia antes de começar a beber? Era uma pessoa muito boa. Tinha as coisas, tinha mercearia, tinha casa, tinha mulher. Acabou com tudo. Por causa da cana. E o que é que você acha disso? Eu acho só Deus é quem responde essa pergunta, né? Porque pelo gosto da gente, a gente quer que fique bem, deixe a cana, mas não é possível. Só Deus. O que é que você deseja para ele? O bem dele. Porque não é a coisa pior do mundo um alcoólico. Que todo mundo fica mangando, dizendo isso não. Isso ele faz porque quer. Em mim, eu não acredito que ele faz isso porque quer, não. Porque diz as coisas com os outros, ele fica bravo e no outro dia diz que não disse isso. Eu desejo o bem dele. Que a família não passe tanta vergonha, tanta tristeza, sem poder fazer nada. Faz, no outro dia está do mesmo jeito.